Há muitas pessoas que ainda hoje acreditam que é possível nós comprarmos a nossa felicidade. Que é possível, se você tiver um pouquinho só de dinheiro, você ser mais feliz do que você é sem esse dinheiro que hoje você não tem. Há até aqueles que dizem, olha, eu sei que o dinheiro não traz felicidade, mas eu gostaria de ter só um pouquinho para poder ter certeza de que o dinheiro de fato não traz felicidade. E assim muitas pessoas acabam vivendo, sonhando, acreditando, lutando, se matando para terem um pouquinho mais, com o sonho de serem um pouco mais felizes ou de trazerem um pouco mais de felicidade para suas famílias. Há muitas pessoas que acreditam que estão comprando a sua felicidade, mas na verdade o que eles compram é o corpo de uma pessoa. Quando eles compram o corpo dessa pessoa, eles têm um pouco de prazer. Quando eles conseguem comprar uma pedra de crack ou quando conseguem comprar uma droga qualquer, eles até acreditam que estão encontrando a felicidade por terem comprado alguma coisa que lhes traz felicidade. Assim como há muitos que acreditam que quando conseguem comprar aquela casa ou aquele carro dos sonhos, que eles estão achando a verdadeira felicidade. Mas essas pessoas, elas descobrem depois de um tempo que a felicidade não está em nenhuma destas coisas. Agora você imagina se fosse possível nós comprarmos de fato a felicidade, se ela pudesse ser comprada, se você pudesse ir até um lugar e ali adquirir a tua felicidade. Imagine que nada pudesse tirá-la de você e você pudesse tê-la o tempo todo com você. Ninguém te chatearia, nada te faria triste, nada te faria sofrer, nada te deixaria, enfim, angustiado ou cheio de amargura ou de tristeza, nada te faria chorar. Você poderia perder pessoas que você ama, você poderia perder o teu trabalho, você poderia perder qualquer coisa, mas você continuaria feliz. E embora todo mundo saiba que isso é impossível, essa continua sendo a grande ilusão da grande maioria das pessoas em todo o mundo hoje em dia. A ilusão de que com o dinheiro e comprando coisas e tendo mais coisas, essas pessoas poderiam ser mais felizes. E esse é o tema do programa de hoje. Nós pensaremos um pouquinho, à luz da Bíblia, e conversaremos um pouquinho com as pessoas na rua sobre a sedução, o poder sedutor e destruidor da ganância. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Você acha que o dinheiro traz felicidade? Olha, cara, Traz felicidade um pouco, né? acho que para uma sociedade consumista, capitalista, assim, eu acho que ajuda a trazer felicidade, sim. Lógico que nós necessita do dinheiro, né? Mas Também tem o lado ruim, que você nem tudo é dinheiro, né? Se eu tivesse o dinheiro hoje, eu não estaria numa aposentadoria merreca, eu não estaria na praça vendendo algo. E se eu tivesse dinheiro, hoje eu estaria passeando, hoje eu estaria em outros fins que o sonho do homem, o sonho da mulher, sempre tem aquele sonho a ser realizado, né? Na minha opinião, dinheiro é bom, traz um mantimento, uma vida confortável, traz um conforto, mas tem tanto cara no poder que tem tanta grana, tanta coisa, anda com o melhor carro, a melhor casa, na harmonia, mas eu acho que essas pessoas no fundo não são felizes. Você acha que o dinheiro é uma coisa boa? Oh, tô precisando. é boa sim, cara, é bom. Ajuda, né, velho? Não é verdade? É bom ao mesmo tempo não é também, né? Tem que saber controlar e usar da forma correta. Às vezes faz até besteira com dinheiro. Você acha que o dinheiro pode destruir a vida de uma pessoa, mesmo a gente vivendo num contexto tão capitalista como você mesmo disse, né? É possível que isso que é bom seja capaz de destruir a vida de uma pessoa? Ah, sim, com certeza. A pessoa gananciosa nunca está contente, né, com o que ganha, né, o que tem, né? Sempre quer mais, né? Se fosse uma população só da classe rica, eu garanto que aconteceria que nem o país lá do Japão, que tem só suicídio. É possível. Quando a pessoa não pensa nas coisas, ou ele não tem Jesus com ele, então ele pode destruir.
A senhora conhece alguém que já foi destruído assim por causa de ganância, por causa de dinheiro? De ver na televisão, né? Tem gente que, pra conseguir dinheiro, mata, rouba. Milhões e milhões guardados aí, que é aquela mão fechada, que não abre a mão para servir o próximo, para ajudar o próximo, ele deixa guardado e ele se enlouquece. Isso aí já houve, porque a ganância é demais. Vai chegar um ponto que tudo que ela tiver não vai ser o suficiente. E acaba caindo em coisas que não dá certo. E você sabia que na Bíblia o dinheiro destruiu a vida de algumas pessoas? O dinheiro? Eu não lembro na hora, mas com certeza. Não. Ainda não conheci ninguém, assim. Judas, exemplo. Tem muitos profetas, muitos homens que foram, a ganância, né, destruíram ele. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Esse texto que acabamos de ler, ele se encontra no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. E esse capítulo começa com a história de uma grande perseguição pela qual passou a igreja naqueles tempos primitivos. Todos os cristãos foram expulsos da cidade de Jerusalém naquela perseguição, depois que um jovem chamado Estevão foi assassinado no centro da cidade, em praça pública, por causa de sua fé em Jesus Cristo. E um jovem que também acabou sendo expulso da cidade de Jerusalém e acabou parando na cidade de Samaria, na região de Samaria, 50 quilômetros ao norte de Jerusalém, foi um jovem chamado Filipe, um jovem que amava a Deus, um jovem que havia tido um encontro com Jesus Cristo, que havia transformado a história da sua vida. E quando ele chega então na cidade de Samaria, ele começa a contar ali para as pessoas com quem ele convive tudo aquilo que ele havia experimentado, tudo aquilo que ele havia passado na cidade de Jerusalém. E o quanto aquele homem chamado Jesus Cristo havia mudado a história da sua vida. E ao falar sobre Jesus Cristo ali na cidade de Samaria, esse jovem chamado Filipe acabou atraindo a atenção de muita gente. Muitos queriam ouvir aquela história e muitos tiveram as suas próprias vidas transformadas por aquela história, a história do Evangelho que mudou um dia a história da vida do próprio Filipe. E no meio de todas essas pessoas veio um homem chamado Simão. E é interessante que o capítulo 8 de Atos nos diz que Simão era um mágico daquela cidade. E naquele tempo, os mágicos eles eram reverenciados porque as pessoas não entendiam as mágicas como hoje nós as vemos, como hoje nós as entendemos. Esse homem chamado Simão, um ilusionista de 2000 anos atrás, ali da cidade de Samaria, ele era chamado de o grande poder dos céus, ou o grande poder de Deus. E ele enganava muita gente, ele conseguia dinheiro de muita gente, ele conseguiu fama,
ele conseguiu autoridade, ele conseguiu amor, ele conseguiu quase que adoração por parte de grande número de pessoas daquela cidade. E quando então Filipe começa a falar sobre Jesus Cristo e muitos começam a abandonar esse homem chamado Simão, ele mesmo vem, ouve aquela história, ouve aquela mensagem, e é muito interessante porque o texto nos diz que o próprio Simão acaba abraçando a fé. Ele chega a ser batizado e se reúne àquele grupo de cristãos ali na Samaria. E quando chega em Jerusalém a notícia de que muita gente havia se convertido na cidade de Samaria, eles decidem então, os apóstolos, enviar 2 dos apóstolos, Pedro e João, até aquela cidade, 50 quilômetros ao norte, para ver aquilo que estava acontecendo e acompanhar aquela situação. E quando eles chegam lá, então, eles começam a orar por aquelas pessoas e aquilo que era normal naquele primeiro momento do cristianismo, dos apóstolos orarem e o Espírito Santo descer sobre aquelas pessoas, acontece ali também. E quando aquele jovem chamado Simão, que era o grande mágico, ele vê aquilo, ele vê o apóstolo Pedro, o apóstolo João impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele chega para os apóstolos, Pedro e João, e tenta comprar aquilo. E ele disse, então, quanto é que custa isso? Me dê a dica, como se pudesse comprar a dica de como se faz uma mágica. Como é que eu faço para poder fazer as pessoas também passarem por isso que elas passam quando vocês impõem as mãos sobre elas? Eu quero comprar isso. E então Pedro olha para ele e com aquele jeito que só o apóstolo Pedro tinha, ele diz para ele, olha, que o teu dinheiro seja com você para a tua própria perdição. E é interessante que a palavra, na língua original, a palavra perdição, ela significa destruição. E ela significa 2 tipos de destruição. O primeiro tipo de destruição, essa palavra era usada para a destruição dos navios. Quando eles, por alguma razão, davam contra as pedras, davam contra alguma encosta e ficavam totalmente destruídos. Esse era um tipo de destruição. O outro tipo de destruição, acerca do qual a palavra diz respeito, é a perdição eterna no fogo do inferno. E é essa palavra que Pedro dá para aquele cara chamado Simão. Que o teu dinheiro seja com você para a tua perdição. A gente não quer o teu dinheiro. E que você se perca com ele porque você julgou ser possível comprar a bênção de Deus dando dinheiro. E não é possível. E Pedro fala outras coisas terríveis para ele. Ele fica um pouco assustado. Ele pede para que Pedro e João pudesse ter misericórdia dele e orasse a Deus pedindo que Deus também tivesse misericórdia. E a única palavra de Pedro para ele é: se arrependa. Se arrependa da tua maldade, se arrependa do teu pecado, se arrependa dessa iniquidade, dessa coisa feia e suja que é querer comprar ou receber uma bênção de Deus por dar dinheiro a Deus. E aí então Pedro diz, quem sabe Deus te perdoe dos teus pecados, e o texto termina, o capítulo termina com outras situações. Mas é muito interessante que naquele primeiro momento, aquele homem chamado Simão, ele se sentiu seduzido por alguma coisa. E ele também acreditou, como nós acreditamos hoje, como o ser humano sempre acreditou em toda a história da humanidade, que é possível você comprar aquilo, que você está seduzido por aquilo, que você quer muito ter aquilo, com dinheiro. E é interessante que na Bíblia nós vemos pessoas acreditando ser possível, inclusive, comprar bênçãos de Deus, milagres de Deus, coisas que Deus possa dar a mim e dar a você, pelo fato de darmos dinheiro para Deus ou para as coisas de Deus ou para os homens de Deus, como foi o caso de Simão dando dinheiro, querendo dar dinheiro para Pedro. Uma das últimas palavras de Pedro para Simão foi que o coração dele não era reto diante de Deus. E aquela era a razão dele acreditar ser possível ele comprar as bênçãos de Deus por meio de dádivas financeiras, de doações financeiras. E é interessante que quando nós não temos um coração reto diante de Deus, isso é porque nós temos um coração desviado de Deus. É porque o nosso coração está em outras coisas, estão em outros lugares e estão nos lugares errados. E quando o nosso coração está no lugar errado ou em lugares errados, automaticamente tudo aquilo que nós pensamos sobre felicidade, sobre como encontrarmos felicidade e tudo aquilo que pensamos sobre Deus, naturalmente se torna pensamentos errados também. A nossa visão, o nosso entendimento de Deus se torna um entendimento errado. Nosso entendimento sobre vida, alegria e felicidade se tornam pensamentos totalmente errados.
E infelizmente, apesar da Bíblia contar essa história para a gente, o que a gente percebe estudando a história da igreja é que nesses 2000 anos de história, não foram poucas as pessoas dentro do cristianismo que continuaram a acreditar na mesma doutrina de Simão o Mágico, na doutrina de que é possível comprar as bênçãos de Deus ou receber as bênçãos de Deus por meio de doações financeiras. Mas e hoje? Será que as pessoas ainda pensam nisso? Será que as pessoas ainda acreditam nisso? É isso que nós veremos agora. A gente vê na história do cristianismo muita gente que, enfim, dentro do próprio cristianismo a prática de vender o perdão de Deus sempre foi uma coisa meio que normal. Você acha que ainda hoje existem pessoas que tentam comprar as bênçãos de Deus com dinheiro? Ah, agora você me pegou, né? Uma pessoa dessa não tem Deus no coração, né? Não tem Deus. Que engana o povo, né? A gente vê vários exemplos dentro nos programas de televisão. Tem muitas religiões que vivem vendendo hoje a palavra de Deus. Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele fez milagres sem receber nenhum tostão de ninguém. Ah, tô comprando minha salvação, ou muitas pessoas dão algo querendo outra coisa em troca. Pessoas vendendo terreno no céu, né, o perdão de Deus, né, aquela coisa lá do 10% do seu salário para você ir pro céu. O que você acha de tudo isso? Ah, lamentável, cara. Errado, é lógico, super errado. Eu fui um dia numa igreja evangélica, daí eu achei assim muito feio que eles passam até a máquina de cartão de crédito pra pegar dinheiro. Eu acho isso muito errado. Eu sou contra isso. Jesus, ninguém vai comprar ele nunca da vida. Você saindo de coração, não importa o lugar, daí tanto de dinheiro que você tem. Nós oramos pelo povo e o povo são abençoados através, não com dinheiro, mas através do Espírito Santo de Deus que dá a bênção para a pessoa, de graça. Amém? Se há outra coisa que o dinheiro não pode comprar, além da felicidade, esta é a bênção de Deus, ou a alegria que vem de Deus, ou a paz que vem de Deus e enche o seu e o meu coração. Essas coisas não podem ser compradas por dinheiro ou com dinheiro. Assim como nós também não podemos comprar a alegria. Assim como você pode facilmente se iludir quando compra uma mulher ou um homem na prostituição ou uma droga, ou compra um pacote de viagens, ou compra um eletrodoméstico, uma TV, uma casa, um terreno, ou seja lá o que for que o dinheiro pode lhe trazer. Iludindo você, fazendo você acreditar que com aquilo você é possível ser feliz. De fato, aquilo não há de trazer felicidade para o seu coração. A Bíblia nos ensina que só há uma coisa que pode encher de fato o nosso coração de alegria. É quando nós termos Deus como a fonte da nossa alegria. Quando nós encontrarmos em Deus uma alegria maior do que tudo, do que nós encontramos em todas as outras coisas. Você já encontrou em Deus essa alegria? Ou Deus para você é apenas alguém que você tem encontrado na religião, alguém do teu mundo religioso, alguém espiritual e que tem um contato com você esporádico, um contato semanal, um contato distante, como se ele fosse alguém impessoal. Esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus do cristianismo, esse não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse não é o Deus que quer te conhecer, que quer te encontrar e que quer que você, acima de tudo, o conheça profundamente. Esse Deus quer mudar a história da sua vida, como Ele mudou a vida daquele jovem Filipe, como Ele mudou a vida daquele monte de gente na cidade de Samaria. Ele quer mudar a história da sua vida também. E é interessante que muitas pessoas que têm chegado a uma situação financeira um pouco melhor têm descoberto que de fato o dinheiro não traz alegria. E uma dessas pessoas é um cantor muito famoso, o cantor Andrea Bocelli. Você talvez tenha assistido essa história que passou num grande programa de reportagem do nosso país. Uma entrevistadora foi até a casa dele e perguntou a ele sobre sua prosperidade, sobre sua riqueza, sobre sua fama, sobre sua bela voz. E ela conheceu então a casa de Andrea Bocelli, aquela grande casa, luxuosa, linda. E Andrea Bocelli, ele é cego, ele não pode ver. E ela questionou a ele então, como é que você consegue desfrutar de tudo isso que você tem se você não consegue ver? Você consegue sentir ainda assim alegria? Você consegue sentir ainda assim alguma sorte de, algum tipo de prazer, mesmo não podendo ver tudo aquilo que a tua fama e o teu talento lhe trouxe?
E Andrea Bocelli disse numa resposta muito curta e sábia e rica para aquela repórter o seguinte, ele disse, olha, eu consegui muita coisa com o dinheiro, eu consegui ficar famoso no mundo inteiro, eu consegui uma bela família, eu consegui amigos, eu consegui uma casa que eu não vejo, mas sinto como sendo confortável, mas tem uma coisa que o dinheiro nem a fama não me trouxeram. E essa uma coisa é a alegria e é a paz dentro do meu coração. Porque apesar de eu ter tudo que você está vendo que eu tenho, eu sinto um grande vazio dentro de mim e esse vazio me incomoda muito. Eu quero dizer para você que está nos assistindo que somente Deus pode preencher o vazio do coração desse cantor chamado Andrea Bocelli. Como somente Deus pode encher o teu coração com essa alegria e essa paz que você tem tanto procurado encontrar em tantos lugares e não tem encontrado. E essa tem sido uma das grandes ilusões da humanidade. Brincarem de ser felizes no parquinho de diversões das drogas, no parquinho de diversões do sexo, no parquinho de diversões do dinheiro, da mentira, no parquinho de diversões da trapaça, no parquinho de diversões da televisão. Quantas pessoas não têm sido seduzidas por essas coisas, sobretudo pela televisão? Quantas pessoas não têm se tornado escravas daquilo que assistem e têm deixado de viver aquilo que Deus tem nos dado como presentes na vida? Quantos homens não têm perdido a oportunidade de serem felizes com seus filhos, de brincarem com seus filhos, de darem tempo para os seus filhos? Antes estão presos à televisão, presos a esse vício, presos a esses programas, presos às drogas, presos a um bar, presos a coisas que os seduzem, que os enganam e que eles querem tanto ter porque acreditam que ali está a felicidade. De fato, eles perdem a oportunidade de encontrarem felicidade nas pequenas coisas. Quantas esposas frustradas, quantos maridos, quanta gente triste, porque hoje a gente não consegue mais encontrar a felicidade nas pequenas coisas. E isso porque a gente já não consegue mais encontrar a verdadeira felicidade na maior de todas as coisas, que é o próprio Deus. E assim caminha a humanidade, sem Deus e sem felicidade. Você conhece esse Deus? Você conhece o que é ser feliz? Você conhece a alegria, a verdadeira felicidade? Se você não conhece, eu gostaria de te incentivar, de te convidar a conversar com Deus assim que esse programa terminar, a fechar os seus olhos, a procurar um lugar quieto, silencioso, onde você possa conversar com Ele e entregar a sua vida a Ele e dizer a Ele que você está cansado de correr atrás de tanto pecado e de tanta coisa que tem iludido você e que tem te enganado e que você deseja conhecê-lo até que Ele seja, Ele, somente Ele, a verdadeira e maior de todas as felicidades em sua vida. E que Ele lhe faça ver também nas pequenas coisas, na sua família, nos seus amigos, nos teus filhos, na tua esposa, enfim, a felicidade também. Até que você consiga enxergar o quanto é possível ser feliz, desfrutando das poucas e pequenas coisas que Deus tem colocado em suas mãos, dentro de sua casa, dentro da sua própria vida. A minha oração e meu desejo é que você encontre essa verdadeira felicidade e seja feliz, não segundo o mundo, mas segundo o Deus que criou esse mundo e que de fato quer te ensinar como ser verdadeiramente feliz. Que Deus lhe abençoe e lhe dê uma boa semana. Nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus, onde negros se tornam os dias e os homens se acham mais seus, em despejar na boca as palavras, transformando-se em pedra o cristal, quem desenha na face a beleza, mas se torna um carrasco, um golpe final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá?
te conhecerá. Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão, onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão. Quem despeja nas veias a vida e na morte é um silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha num lance final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez. Quem te conhecerá? Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, quem te conhecerá, quem te conhecerá, quem te conhecerá, quem te conhecerá.